Bem-vindo ao episódio número 199 do podcast Fala LinkedIn, o podcast onde exploramos as melhores práticas, tendências e estratégias para aproveitar ao máximo o potencial desta poderosa plataforma. Eu sou Pedro Caramês, especialista em LinkedIn, e estou aqui para partilhar consigo insights valiosos sobre como navegar e prosperar no LinkedIn. Queria deixar-lhe aqui um convite especial. Se anda à procura de formas para dominar o LinkedIn, não perca hoje a masterclass online e gratuita que irei realizar, designada LinkedIn Sucesso Total, um evento único e exclusivo, onde vai aprender a tirar melhor proveito do LinkedIn. Ainda vai a tempo de se inscrever, venha às notas deste podcast, deste episódio, e clique no link para poder formalizar a sua inscrição. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que tem suscitado alguma discussão entre os utilizadores da plataforma. Estarão os grupos do LinkedIn em vias de extinção? Durante anos, os grupos foram uma das principais funcionalidades do LinkedIn. Estes grupos tinham uma área destacada no menu principal de navegação que acompanha toda a jornada de utilização do LinkedIn, mas, de facto, nos últimos tempos, muitos têm questionado sobre esta relevância e eficácia, uma vez que eles perderam exatamente essa preponderância, quer nessas áreas de maior destaque em termos de layout, quer também no próprio feed, onde escasseiam hoje os conteúdos vindos desses mesmos grupos. Mas será que eles têm um papel ou estão condenados, importante ainda a desempenhar, ou estarão condenados a este esquecimento? Para começar, é importante recordar o propósito inicial destes grupos. Criados como espaços de discussão por utilizadores, estes espaços dedicam-se muito à partilha de conhecimentos entre profissionais com interesses muito específicos. Os grupos visam e visavam ainda fomentar o networking entre pares, a colaboração e a troca de ideias. Desde o seu lançamento foram adotados ou foram criados milhares de grupos e foram, de certa forma, também adotados por muitos milhares de utilizadores que procuravam um sentido de comunidade dentro da plataforma. Inclusivamente, uma das primeiras experiências que tive em solo brasileiro foi justamente através de um grupo do LinkedIn Brasil Vagas Executivas, que, de alguma forma, pelo seu orientador, ou neste caso pelo gestor desse mesmo grupo, que me endereçou o convite para participar de inúmeras iniciativas em solo brasileiro. No entanto, com o passar destes anos, estes grupos começaram a enfrentar muitos desafios. A sobrecarga de spam, à qual muitos destes grupos tinham, a falta de uma moderação ativa, a diminuição da participação que teve relacionada certamente aqui com o afastamento desta área de links de acesso mais facilitadores. As atualizações do interface não ajudaram nada para isso, levando a que estes ficassem com um papel muito secundário. Aliás, muitos dos utilizadores desconhecem até o número de grupos aos quais estão envolvidos. Houve ainda um revamp exatamente desse espaço, mas de facto a questão colocava-se: ainda há espaço para estes mesmos grupos? A resposta não nos permite aqui ser uma resposta muito clara. Embora de facto muitos grupos tenham perdido a vitalidade, há ainda grupos que têm hoje uma chancela de grupo ativo e que continuam a ser comunidades muito vibrantes, onde a partilha desse conhecimento específico das oportunidades continua ainda a ter espaço. São bem moderados e mantêm um foco claro nestes objetivos. E esta boa moderação faz com que esse conteúdo que ali esteja colocado é de facto um conteúdo de enorme valor para os seus integrantes. Estas componentes, de certa forma, também, como dizia, trouxe em algumas dessas comunidades um conteúdo de facto de enormíssima qualidade. No entanto, é de facto muito difícil de, única e exclusivamente para o grupo ou com o grupo, conseguir que de alguma maneira se consiga trazer aqui o envolvimento dos seus participantes, que de alguma forma muitos deles nunca mais revisaram até esses mesmos grupos. E portanto acredito que de alguma forma esta, se calhar, tendência cada vez mais recorrente de extinção destes grupos traga naturalmente aqui, esperemos nós, outras formas de geração desta comunidade, como são, por exemplo, os próprios eventos, que de certa forma foram tentando criar isso, ou até mesmo as newsletters, mas com características muito diferentes no ponto de vista deste espaço de interação profissional. Oferecem naturalmente mais algum controle sobre o conteúdo, mas não são tão atrativas e hoje de facto não são claramente escolhas para esse contexto. Eu diria que
não se tratando tanto de uma questão de extinção, mas sim de evolução. Os grupos que conseguirem adaptar-se a estas realidades, e alguns assim ainda acontecem, e trazem de facto um valor enormíssimo aos seus integrantes, vão continuar a existir e até se calhar alguns deles vão continuar a crescer. Mas claro, para isso é necessário que os administradores tenham um papel interventivo muito forte. Há inclusivamente até em alguns dos casos um trabalho muito intenso, seja de alguma forma a integração destes novos membros que vão aderindo a esses mesmos grupos e estimulando também a que eles tenham aqui uma voz e um modelo de participação mais relevante aqui. Claro que para aqueles que ainda acreditam neste potencial, há estratégias, como eu estava a dizer, que podem ser usadas para revitalizar a promoção destas discussões, muitas das vezes até fora da própria rede, dentro da comunidade dos seus, digamos, dos seus responsáveis deste mesmo grupo, a organização de eventos, muitas das vezes externos ao grupo, e houve vários grupos que criaram essas mesmas dinâmicas, e claro, uma criação de um conteúdo muito específico, muitas das vezes aqui, para as características desses grupos, e claro, grupos mais definidos ou com nichos, ou até com temáticas muito bem específicas, são naturalmente aqui grupos que têm mais probabilidade e propensão de prosperar. Portanto, esta componente é, como disse, muito importante. De facto, a moderação, entendemos nós que de facto é crítica, porque de facto um grupo que não consiga filtrar este spam corre de facto o risco de se desvirtuar e de perder o interesse por parte dos utilizadores. Neste caso aqui, e concluindo, os grupos do LinkedIn estão certamente a passar por uma enorme transformação, que já acontece de facto há vários anos. Embora muitos possam estar a perder relevância, há ainda espaço de crescimento com essas novas dinâmicas, mas como utilizadores de LinkedIn é importante avaliar se estes grupos que realmente nós frequentamos, ou até mesmo se fazem sentido continuar a manter alguns, e certamente alguns presentes, tenham até grupos que foram criados no tempo e que não, de alguma forma, voltaram a ter alimento. E, portanto, é uma temática que, de certa forma, pode ajudá-lo, quer trazer-lhe aqui um papel importante neste papel como animador de um determinado assunto, tema, tópico, ou conteúdo, com todos os desafios que essa criação dessa comunidade acarreta, e, portanto, isso do ponto de vista individual também lhe permitirá muitas das vezes uma ligação muito mais facilitadora e uma identificação muito mais facilitadora, uma vez que esses membros à partida também manifestarão um interesse em áreas semelhantes às suas. Não é? Bom, este era então o episódio desta semana, que reflete aqui esta componente dos grupos. Já sabe, gostava muito de ouvir a sua opinião sobre todo este estado da arte destas comunidades e o papel que elas podem desempenhar. Portanto, convido, e se gostou deste episódio, a seguir o podcast para mais discussões sobre formas de maximizar esta nossa presença na plataforma. Estou sempre disponível para qualquer esclarecimento, seja aqui por estas vias onde me estão a ouvir, ou até através do LinkedIn, para podermos responder a qualquer dúvida que esteja aqui. Entretanto, espero por si, mais logo, na Masterclass pelas 21 horas, já sabe, online e gratuita, o link está nesta descrição, e queria desde logo dar-lhe conta de que o próximo episódio será o episódio número 200, 200 edições. Queremos ter aqui um momento especial exatamente para esta comemoração deste episódio 200, e claro, vamos continuar aqui a explorar mais estratégias sobre o mundo do LinkedIn, já sabe, quando consigo desse lado, e voltamos a ver em breve.